Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária das 11 horas. E hoje eu vou falar para você de um tema super relevante. Vou falar para você sobre preço ideal, a mola para você triplicar as suas reservas. Hoje eu vou te apresentar quais pontos você deverá levar em consideração antes de precificar para que você se mantenha competitivo, atrativo e lucrativo. Conhecer esse passo a passo te deixará mais próximo de triplicar as suas reservas e ganhar mais dinheiro. Lembrando que essas nossas lives são feitas de formas gratuitas, que eu quero que você experimente os resultados em poder triplicar as suas reservas. Se você gosta do meu conteúdo, você gosta dos meus vídeos, não deixe de curtir esse vídeo aqui embaixo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações aqui no YouTube para que você consiga ter acesso a todas as informações e conteúdos que eu posto. Além do que, aqui embaixo na descrição desse vídeo encontra-se o canal do Telegram, o meu canal do Instagram e o canal do Facebook. Na live de hoje eu vou falar exatamente para vocês, né, sobre a precificação. A precificação, eu percebo que é um dos pontos, é um dos temas que mais impactam as pessoas em converter, em serem atrativas e competitivas. Por quê? Preço, formas de pagamento e taxas, elas são responsáveis por 92% em influenciar a escolha dos hóspedes para o meio de hospedagem. Então, se você define o preço errado, por melhor que seja seu produto, se você define suas formas de pagamento erradas, se você define suas taxas erradas, você perde competitividade. E muitas vezes, né, você tem um bom produto e você não está vendendo porque você não sabe exatamente encaixar o preço, né, para que o hóspede consiga enxergar valor e, ao mesmo tempo, você se manter lucrativo. Então, o interessante disso é que eu cansei de ver, né, boas hospedagens com extremo potencial, porém o preço estava errado. Ou para mais, onde a percepção de valor, né, quando eu falo valor, eu falo sobre os benefícios, não estão se sobressaindo, ou para menos, onde você está deixando de aumentar sua receita, ou até mesmo pagando para o hóspede se hospedar com você e deixando o seu lucro inteiro embora. E ontem eu estava escutando um podcast, né, sobre vendas. Eu sou um cara suspeito de falar porque eu adoro falar sobre vendas. Eu acho que só existe uma profissão no mundo, que é vendas, e quem não sabe vender está trabalhando para alguém que sabe. É simples assim. Se você não sabe vender, você vai trabalhar para quem sabe. Então, é muito importante você entender a precificação, entender os benefícios do seu produto, que foi exatamente um dos pontos que eu escutei no podcast ontem, que você disse assim, cara, o que são os benefícios do seu produto? Porque o cara estava dizendo ontem assim, eu sou um vendedor de panelas. Cara, você não vende panelas. Você vende o almoço de domingo. Você vende, né, aquele encontro de domingo entre familiares. Então, essa é a percepção, porque quando a gente fala sobre o nosso meio de hospedagem, sobre a venda do nosso meio de hospedagem, sobre a nossa precificação, a gente sempre está muito atrelado às características, às camas, aos ar-condicionados, ao chuveiro elétrico, às hotéis e pousadas que fornecem café da manhã. Esses pontos são os pontos que a gente costuma ressaltar até diante de uma própria negociação, quando a gente recebe uma proposta para uma reserva direta. Então, eu acho que para a gente definir o preço, a gente tem que primeiro entender quais são os benefícios que o nosso meio de hospedagem oferece. E isso aí se aplica, né, para todos, né? Seja você um anfitrião, seja você um dono de hotel, seja você um dono de pousada, isso se aplica para todo mundo. Todos os meios de hospedagem, eles têm os seus benefícios e eles são precificados, eu diria que 95%, né, do tempo de forma igual. Claro, porque hotéis e pousadas têm mais funcionários, porque hotéis e pousadas têm mais uma estrutura, né, para ter que dar conta, coisa que o anfitrião às vezes não tem. Outro ponto também, em relação ao café da manhã, que essas propriedades fornecem, o anfitrião não tem esse gasto. Então, a precificação, costumo dizer que 95% do tempo é igual. Então, o primeiro ponto que você precisa entender para precificar é você saber qual é o seu cost par. Se você nunca escutou falar essa palavra, que eu vi que várias pessoas novas começaram a seguir meu perfil aí, se você nunca escutou falar sobre o cost par nada mais é do que o custo do quarto vazio. É uma sigla em inglês chamada Cost per Available Room, que significa custo do quarto vazio. Ou, traduzindo para os anfitriões, significa custo do imóvel fechado. Quanto custa o teu apartamento fechado?
Quanto custa a tua casa de temporada? Quanto custa o quarto do seu hotel, o quarto da sua pousada fechado? Porque a gente tem os custos fixos, que são custos que eles não modificam, independente de você estar com ou sem ocupação. Como, por exemplo, o IPTU do seu imóvel. Ele pouco importa se você estiver ocupado ou se você estiver vazio. Você vai pagar IPTU do mesmo jeito. O condomínio do seu apartamento, do seu flat, ele pouco importa se o condomínio tiver, se o seu apartamento tiver ocupado ou tiver vazio. Você vai pagar condomínio do mesmo jeito. Você vai pagar IPTU do mesmo jeito. Se o imóvel for financiado, você vai pagar a parcela do mesmo jeito. Tem a parcela para você pagar. Ou se você tiver um arrendamento de um hotel, de uma pousada, você vai pagar o arrendamento de todo jeito. Não tem essa diferenciação. Então, isso é muito importante que você entenda que quando você conhece o seu custo do quarto vazio, você consegue ter uma noção, uma base para que você consiga precificar, porque você sabe que abaixo daquilo ali não é permitido você vender. E aí você sabe também que dentro do custo do quarto vazio, a gente envolve alguns elementos dentro dele. Quais são? Eu tenho que saber qual é as minhas despesas fixas, eu tenho tudo isso anotado, né? Eu saber quais são as minhas despesas variáveis, então água, gás, energia, né? Diarista, se eu sou um anfitrião, se eu sou um dono de hotel de pousada, eu tenho que levar em consideração o café da manhã, que é um custo variável. Então eu tenho que ter essas noções. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou ter o custo do quarto vazio se eu não sei qual é a minha taxa de ocupação? Então é o que eu sempre digo, a taxa de ocupação, você não espera ela acontecer. Você vai buscar a sua taxa de ocupação. Você projeta a sua taxa de ocupação. É assim que funciona. E um projeto de um meio de hospedagem, principalmente vocês que são anfitriões, né, que estão aprendendo, que estão se profissionalizando, quem é dono de hotel e pousada tem por obrigação de saber. Que eu sei que também que muitos também não sabem. Mas o projeto disso, o planejamento, né, para você criar essa projeção, ela é feita de forma anual. Ou seja, eu não faço o custo do meu quarto vazio mês a mês. Eu não faço a minha projeção mês a mês. A minha projeção, ela é feita anualmente. Por quê? Porque vai ter o período da alta estação, vai ter o período da baixa estação. Na alta estação eu ganho muito, então já sobrou aquela reserva que vai me segurar na baixa. Então eu consigo ter um meio de hospedagem saudável, desde que eu consiga ter esse planejamento correto. Então eu tenho o mapeio, né, ter tudo isso anotado dos meus custos fixos, as minhas despesas fixas, as minhas despesas variáveis e o meu salário, que tem que ser condizente com o mercado. Porque se, por exemplo, se você não trabalhasse na sua hospedagem, se você não fosse a pessoa que respondesse pela sua hospedagem, quanto que você pagaria para alguém fazer o que você já faz? Quanto que você pagaria? Então isso é um ponto muito importante também, porque muitos de vocês acham que pelo fato de empreenderem, podem colocar o preço lá em cima porque agora eu sou patrão, né? Porque agora eu sou empreendedor. Não é assim que as coisas funcionam. E outro detalhe também super importante é que você entende que os seus custos fixos, eles andam na contramão dos custos variáveis. Como assim, Lagreca? Os teus custos fixos, quanto maior a tua ocupação, os teus custos fixos diminuem. Porque, como o próprio nome diz, ele já é fixo. Então, quanto mais a minha demanda, quanto maior a minha ocupação, aqueles meus custos, eles são diluídos, né, diante dessa ocupação. Já os custos variáveis, que são a água, a energia, o gás, entre outros aí que você tem, eles aumentam à medida que a sua ocupação aumenta. Então, para isso, para que você entenda, né, eu estou fazendo, para quem chegou agora, eu estou fazendo um resumo para que você entenda como que você vai precificar. Porque a base da precificação é o cost par, que é o cost per available room, ou seja, custo do quarto vazio, custo do imóvel fechado. Aquilo é a base. Porque é a partir daquela base que eu sei que eu não posso vender abaixo disso. E aquilo também me auxilia na negociação, quando o hóspede pede desconto, me auxilia também no momento que eu vou precificar nos portais, dos canais de vendas indiretos, como Booking, Airbnb, Decolar, Expedia, VRBO, aquilo me auxilia. Aquilo me auxilia também quando eu resolvo fazer anúncio pago, quando eu resolvo colocar dinheiro no Facebook, no Instagram, eu sei que quanto que eu boto de dinheiro e quanto que volta. Aquilo eu consigo ter uma métrica, mas para isso eu tenho que saber o mínimo que eu posso trabalhar. Porque eu posso começar a querer aderir a muitas ações de marketing, só que isso pode me causar um prejuízo. Então isso aqui é muito importante que você entenda inicialmente o custo do quarto vazio.
Ou seja, então tenha isso anotado, os custos fixos, os custos variáveis e o Prolabore. Dentro do Prolabore, você ser de acordo com o mercado. Os custos fixos, você sabe que não vai modificar muito, né? O que você já tem hoje, TV a cabo e tal, e obviamente, quanto mais você enxugar, maiores as suas margens. E os custos variáveis, você vai fazer basicamente, tá? Isso aqui eu estou ensinando de forma bem rápida, tá? Só para você entender. Os custos variáveis, você vai fazer isso de acordo com a regra de 3. Você vai fazer uma regra de 3. Você vai entender assim, cara, se eu gasto X, eu tenho uma ocupação, sei lá, eu tenho uma ocupação de 50% e eu gasto 500 de água, se eu tiver 70% de ocupação, eu vou gastar 700. Isso é uma regra de 3, tá? A gente faz uma regra de 3. Ou seja, R$500 de água equivale a 50%, X equivale a 70%. Faz isso cruzado e aí você vai encontrar mais ou menos o percentual. Isso é algo para te auxiliar, para te dar um norte. Pô, Lagreca, poderia ser mais específico? Poderia, mas aí a gente não vai ter tempo durante a live para eu ter que entrar em todos essa riqueza de detalhes, tá? Então vamos lá. O próximo ponto também que você precisa entender é que a ocupação, né, como eu vou repetir de novo, a ocupação ela não acontece. A gente vai buscar ela. A gente projeta ela. Por isso que eu ensino que dentro do método hospedagem lucrativa, para você triplicar suas reservas, você tem que trabalhar muito bem com os portais de reservas, você tem que trabalhar muito bem o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu e-mail, você ter o seu site, trabalhar o Google Meu Negócio, trabalhar anúncios pagos. Pô, Lagreg, então eu preciso fazer tudo isso para triplicar? Não precisa fazer tudo isso para triplicar. Eu tenho alunos que só com Booking.com ele triplica. Eu tenho alunos que só com Airbnb ele triplica. Eu tenho alunos que usam os dois e triplica. Eu tenho alunos que não trabalham bem com os portais, só trabalham com reservas diretas e anúncio pago e triplicam. Então, se você trabalha muito bem todos os pontos, as suas chances de triplicar, elas aumentam. Mas isso depende de propriedade para propriedade. Por quê? Tem propriedades que elas se vendem, né, mais fácil do que outras. Por quê? Porque ela tem uma percepção de valor muito alta, os benefícios são muito bons, ela está numa região com alta demanda, né, próximo de aeroportos, próximo de grandes centros, que as pessoas se movimentam facilmente de carro. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Então, esses são os pontos. Outro detalhe também que eu poderia contar para vocês, basicamente aqui do hotel. Né? O meu escritório está aqui dentro de um hotel, né? Eu estou em Ponta Negra, aqui em Natal. E esse hotel, quando eu me lembro, quando eu prestei consultoria para ele antes da pandemia, né? Antes de eu estar com o escritório aqui dentro, eu me lembro que o preço da diária desse hotel aqui era em torno de R$196. Aqui a diária daqui era R$196. E eu tenho vários hotéis aqui próximos de mim, que são 3, 4 estrelas, são hotéis de um nível maior, que oferecem café da manhã, que tem, sabe, serviço de quarto, são hotéis mais estruturados. Eles tinham uma diária muito próxima daqui. Então aqui custava 196, o hotel vizinho aqui custava, sei lá, 220, 240. Ou seja, uma diferença de 20, 30, 40 reais é muito pouco. Para quem está vindo passar férias, a pessoa não faz questão de pagar 30 reais a mais para ter um conforto maior. E a classificação aqui do hotel é um hotel, digamos, custo-benefício. Não é um hotel requintado, mas é um hotel limpinho, é tudo novinho, é tudo bem tratado, mas a gente não tem serviço de quarto, a gente não tem café da manhã incluído. Então, são pontos que isso, digamos assim, que desfavorecem. Por quê? Porque as pessoas que viajam para lazer, a grande maioria, elas buscam por meios de hospedagem que ofereçam um café da manhã. Isso é fato. A grande maioria das pessoas, tanto é que café da manhã e Wi-Fi são um dos itens mais procurados pelos hóspedes. Então, pensando nisso, o que é que eu disse assim, cara, a gente não tem condições de estar competindo com essas pessoas. Vamos ver quais são os custos do hotel. E aí a gente começa a levantar. A água do hotel aqui é poço, a energia aqui é solar. A gente tem 51 quartos, mas só tem 7 funcionários e um folguista, então são 8 funcionários. Então você entende que a estrutura é enxuta. O restaurante do hotel é terceirizado. Tudo isso são pontos que favorecem aqui o imóvel, auxiliam aqui o imóvel a baixar o custo do quarto. Por quê? Porque são poucos funcionários para muitos quartos, então assim, meu custo fixo dilui muito. Água de poço e energia solar, isso me auxilia muito. Então eu consigo trabalhar um custo do quarto vazio aqui em torno de 40, 42 reais, mais ou menos essa média aí, 41 e pouco, é a média do hotel, do custo do quarto vazio. E aí então eu consigo praticar diárias, mais ou menos aí na casa de, facilmente durante a semana, eu consigo trabalhar diárias aí na casa dos 88,
98, essa faixa na baixa. E quando está na alta, eu consigo vender o quarto aqui por 150, 145. Então, assim, eu tenho uma margem muito boa para trabalhar. Mas para você entender que o estudo que a gente fez trouxe essa percepção. Porque eu comecei a ganhar aqui no volume. Eu comecei a ganhar aqui no RevPAR, no Revenue per Available Room. Ou seja, receita por quarto disponível. E eu vou trazer esse exemplo melhor para vocês entenderem aqui agora, tá? Deixa eu descer mais um pouquinho no conteúdo para vocês entenderem. Então, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês é que para você precificar, você precisa conhecer o seu cost par. Ou seja, o custo do seu quarto vazio, se você é um hotel, uma pousada, ou o custo do seu imóvel fechado. É fundamental que você conheça, porque se você não sabe quanto é, esquece. Você vai precificar adivinhando os outros ou copiando os concorrentes. É isso que você vai fazer. Mas você não tem a mínima noção se você está certo ou se você está errado. Você só vai ver que no final do mês, naquela última linha do Excel, se ela está vermelha ou se ela está verde. Mas, cara, isso não é uma forma correta de gerenciar. Não é uma forma correta. Por quê? Como é que você vai crescer o seu negócio? Como é que você vai melhorar? Porque é o que eu sempre digo, o que te trouxe até aqui, hoje, pode ser que não lhe leve para um próximo estágio. Então, você pode ficar estagnado, você pode se meter em dívidas, você pode até mesmo ir à falência. Né? Eu costumo dizer assim, as pessoas, não, ir à falência é um hotel tão tradicional. Cara, esquece isso, eu até me lembro, meu pai sempre me falou isso, desde que eu sou criança. Meu pai tinha um amigo que ele tinha 16 empresas, um grupo. Então, o cara tinha revenda de Mercedes, revenda de Toyota, revenda de Audi. O cara tinha espalhado várias concessionárias em vários estados aqui do país. E o cara quebrou as 16 empresas. 16 empresas, o cara quebrou todas. E, tipo assim, era algo impraticável de você dizer assim, cara, é imaginável você pensar que esse cara vai quebrar. É imaginável. Mas é o que eu digo, imagina a gente que tem um imóvel pequeno, que tem um hotel pequeno, uma pousada pequena, que tem alguns poucos imóveis ou até um imóvel. Então, tudo é possível, tá? Então, você tem que ter atenção nisso. Saiba os seus custos, tenham todos eles mapeados, custos fixos, custos variáveis e o seu prolabore muito bem definido de acordo com o mercado. Quanto que o mercado paga? Se não sou eu que exerço essa função, quanto que eu pagaria, quanto que o mercado paga para fazer o que eu faço? Ah, paga 3 mil e você acha pouco? Paciência, você vai ter que buscar agregar de outras formas, que é o que eu digo, que também não é tema da live, que é o que eu sempre digo. Nós que somos, digamos, gestores de meios de hospedagem, nós não vendemos diárias. Nós vendemos experiências. Nós vendemos memórias. Nós vendemos bons momentos. Nós vendemos boas lembranças. É isso que nós vendemos. Esse é que é a grande sacada. Quando você fala assim, eu sou anfitrião. E você trabalha com o quê? Eu sou anfitrião e eu vendo diárias. Eu alugo meu apartamento. Não, cara. Você é anfitrião e você produz experiências. Você aluga o seu apartamento, é a característica, mas os benefícios é o quê? É memória, é reconexão, é um ambiente familiar. É isso que a gente vê. Então, isso aqui é muito importante para que você esteja internalizado com isso e você saiba exatamente o que é que você faz. Então, vamos lá para a parte como que a gente precifica, tá? Passamos a primeira parte da live, vamos para a segunda parte agora. Como é que a gente faz isso? Primeiro ponto, se você já tem histórico, se você é um hotel, uma pousada que já está há muitos anos no mercado, se você é um anfitrião, né, que começou bem antes, né, começou há anos atrás aí, você já tem um certo histórico. Comecei em 2019, 2020, 2018, eu tenho um certo histórico. Então, primeiro você entender o passado, por quê? No passado vai te contar qual era a ocupação que você tinha, como que era a demanda da cidade naquele período. Então, esses pontos são muito importantes para você entender a precificação. É um ponto inicial, é uma pesquisa inicial. O segundo ponto é você projetar a ocupação que você quer. Você vai definir quanto que você quer ter de ocupação. Você não vai ficar esperando e no final do mês, esse mês eu tive 20% de ocupação. Não, esse mês eu tive 70% de ocupação. Não, você não vai esperar as coisas acontecerem. Você vai projetar como qualquer empresa que trabalha com venda faz. Qualquer empresa que vende calçado, que vende bolsa, que vende celular, qualquer empresa que trabalha com venda, que vende carro, qualquer empresa, ele não espera para ver quantos carros vão vender no mês. Não, os vendedores têm que ligar. E a hora que vender carro, é muito mais difícil do que você vender uma diária, né? Até por conta do preço. Tem financiamento, tem linha de crédito. É completamente diferente. Então, assim, se vendedor de carro
né? Isso é um ramo que eu domino muito, que eu trabalhei muitos anos em segmento de carro, né? Até hoje meu pai trabalha com isso. Eu fui criado, eu fui inserido nas vendas através do segmento de automóveis, né? Então, assim, cara, se vendedor de carro tem meta, quem dirá nós que vendemos diárias de 100, 200, 300, 400? Cara, isso é indiscutível. Tem que ter meta. Então, entenda o primeiro passado, projete as suas taxas futuras, quanto que você espera, porque isso é um dos pontos que eu vou tocar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Entenda o passado, projete as taxas futuras, identifique o custo do seu quarto vazio, né? Separe custos fixos, variáveis e prolabore. E depois você vai ter que definir aonde você quer chegar. Por que tem que definir onde você quer chegar? Porque é super importante que você entenda o que é que seu meio de hospedagem vai proporcionar para você. Ou seja, vamos lá. Primeiro ponto, você tem uma hospedagem. Você tem um hotel, você tem uma pousada, você é anfitrião. Qual que é o teu objetivo principal com esse negócio? Onde é que você quer chegar com isso? Qual que é o seu objetivo principal? Você quer ter mais tempo para estar com a sua família? Você quer ter mais dinheiro? Você quer começar uma nova profissão? Você quer sair do trabalho que você está hoje e se tornar um administrador de imóveis por temporada? Você quer abrir sua pousada, quer abrir seu hotel? Onde é que você quer chegar com isso? Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O segundo ponto é o objetivo estratégico. É você entender o quanto de dinheiro você precisa para realizar esse sonho. Porque isso vai impactar no preço que você vai botar. Porque se você não souber disso, você vai precificar, tipo assim, só vende. E, cara, se você não souber desses objetivos, qualquer direção serve. Qualquer uma serve. Para onde você for, tá valendo. Então, você entender, meu objetivo principal, por exemplo, é ganhar mais grana. Eu quero ter mais dinheiro, porque eu quero colocar meu filho na escola melhor, porque eu quero viajar mais, porque eu quero ter mais tranquilidade, porque eu quero contratar um funcionário para delegar mais funções, fazer o que eu estou fazendo hoje, para eu ter mais tempo para fazer meu hobby. Enfim, esse é meu objetivo principal. Beleza. Então, meu objetivo estratégico qual é? É a grana. Então eu preciso entender qual é o potencial que o meu imóvel tem capacidade de trazer para alimentar esse meu objetivo principal. Então, por exemplo, eu preciso, vamos supor aqui que eu preciso de 12 mil reais. Eu preciso de 12 mil reais para poder alimentar esse meu sonho que eu quero, meu objetivo principal. Então, 12 mil reais no mês representa 3 mil reais por semana. 3 mil reais por semana e você dividir aquilo ali, vamos supor, 3 mil reais você dividir aquilo por 5 dias, que vamos dizer que você tem demanda de quarta, domingo, não tem demanda segunda e terça, e se eu pegar esses 3 mil reais e dividir por 5, vai bater 600 de diária, né? Não é isso? 5 vezes 6, 30. Então, eu quero 12 mil para poder atingir meu objetivo principal. Então, 12 mil dividido por 4 semanas, eu preciso de 3 mil reais por semana. Que se eu dividir por dias, eu preciso de uma diária de 600 reais. O teu meio de hospedagem tem condições de dar esse valor? Tem condições? É viável isso para você? Isso é uma primeira análise. E ainda você vai ter que descontar aí os custos do imóvel, né? Todos aqueles custos fixos, variáveis, o teu salário, se tiver arrendamento, essas coisas, tem tudo nesse meio aí, né? E aí, vale a pena? É isso mesmo que você estava esperando? Tem condições? Porque às vezes a gente alimenta um sonho que ele está completamente desconexo com a realidade. E para isso, para você definir metas, que também não é o tema da live hoje, existe um métodozinho chamado método SMART, né? Que é para você ser específico, mensurável, atingível, ter o tempo correto para fazer, né? Ter a especificação. Então, assim, são pontos que você precisa entender, né? Que não é o tema da live, eu não vou explicar como é que cria objetivos e metas, mas você tem que estar muito claro na sua cabeça. Isso tem que estar muito latente aqui dentro. Porque eu vejo muitos de vocês que têm sonhos, só que vocês entram no empreendimento que você não sabe quanto que aquilo vai te gerar de receita. Não sabe. O cara não sabe. Porque a gente não aprendeu isso desde criança a ser empreendedor. A gente se arrisca, né? A gente se arrisca. Eu acho que isso é um dos grandes pontos que eu quero ensinar para os meus filhos. É tipo assim, cara, vocês têm que ter noção financeira. Vocês têm que saber como é que investe, como é que compra, como é que vai crescer, como é que desenvolve-se, como é que tem as ideias, como é que empreende. Isso é importante, a gente não aprendeu. Então a gente acha que só pelo simples fato de nós termos habilidades de receber pessoas, que a gente já está muito bem no segmento. Não é assim que as coisas funcionam. E agora, a parte da precificação.
tá? Então a gente falou esses pontos. Agora a parte da precificação. Como é que eu vou precificar? Já estou com o meu custo do quarto vazio lá, que entendi meu passado, já projetei minhas taxas futuras, já fiz meu objetivo principal, meu objetivo estratégico, defini minhas metas SMART de acordo com o método SMART. E agora, o que eu faço? Primeiro ponto. Como é que está o comportamento do mercado? O comportamento do mercado, o mercado está aquecido ou o mercado está desaquecido? Tem muita oferta e uma baixa demanda ou tem pouca oferta e uma alta demanda? Porque isso vai impactar na estratégia que você vai adotar de precificação. Porque se você está no mercado que tem uma oferta muito alta e tem uma baixa demanda, ou seja, o que é que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar exatamente o quê? O volume. Porque, cara, se tem muitos concorrentes e a demanda está baixa, vai ser mais difícil vender o ticket mais alto. É melhor eu ganhar no volume. Agora, se você tiver um meio de hospedagem completamente diferente, se você tiver um meio de hospedagem, né, vamos supor aí, que é muito diferenciado, aí tudo bem, você pode se dar o luxo de tentar ganhar no ticket. Mas são raras as exceções, né? São raras as pessoas que têm esse privilégio de ter um meio de hospedagem super diferenciado. É difícil. Próximo ponto, os concorrentes diretos. Quem compete com você diante dessa estratégia que você fez, de quanto que você precisa faturar para atingir seus objetivos? Aquela precificação que você imaginou, dá para competir com esses concorrentes diretos? Ou você acha que não rola, não vai? Você tem que pensar nisso. Né? Os concorrentes diretos, como é que estão? Então, mercado e demanda, entendi como é que estão os concorrentes diretos. Terceira parte, o preço que eu cobro, ele é compatível com a percepção de valor do hóspede? Porque eu sempre digo, primeiro você define o preço, depois você define o produto que você vai entregar, né? O quarto, a casa, o flat, o apartamento, né? Você define isso depois. E aí você pensa, o preço que eu cobro, com o melhor produto que eu entrego, o hóspede que eu quero tem condições de pagar por isso? Ele tem condições de pagar esse preço que eu quero? Aí você pensa, pô, tá compatível a percepção? Pô, tá compatível. Depois que você pegar essa conta do que ele paga, menos o preço, o que sobra, o lucro que sobra, né, o valor que sobra, depois que você abater os custos e tal, aí abater impostos, abater as taxas, o que sobra no final é o que você esperava? Isso também é importante você entender. Depois, quando você precifica, você oferece um cardápio farto para o hóspede? O que é um cardápio farto, Lagreca? Eu nunca escutei falar sobre isso. O que é um cardápio farto para o hóspede? Um cardápio farto é você oferecer preços que quem vai escolher não sou eu, quem vai escolher é o hóspede. Como assim? Eu vou oferecer vários tipos de tarifa. É o que eu chamo, um dos pilares que eu chamo dentro do método hospedagem lucrativa, para você triplicar suas reservas, é o seguinte: você tem que oferecer o maior número de tarifas simultaneamente para o hóspede escolher. Então, eu tenho que ter tarifa de última hora, longas estadias, antecipada, celular, fidelizado, semanal, mensal, com café da manhã, sem café da manhã. Tem vários tipos de tarifas. Meia pensão, pensão completa, não reembolsável. Tem vários tipos de tarifa. Eu digo a você que você consegue ter 16 tipos de tarifa simultaneamente. 16 tipos de tarifa. Cara, e como é que eu controlo isso? Não precisa controlar. Precisa você disponibilizar e depois você faz a medição semanal, que é o que eu chamo de heavy par. O cost par é o custo do quarto vazio. O heavy par, que é o revenue per available room, é a receita por quarto disponível. Que aí eu vou dar um exemplo agora. Vamos supor que você é um anfitrião. Vou dar um exemplo mais claro que fica mais fácil para que os anfitriões consigam entender mais fácil, tá? Porque o hotel e pousada deveria saber. Eu sei que muitos não sabem, mas eu vou usar aqui um exemplo que aí fica mais fácil para todo mundo entender. Vamos supor que eu sou um anfitrião e eu estou numa cidade, né? Eu tenho um flat, tenho um apartamento bacana aí, sei lá, e eu tenho demanda 30 dias. 30 dias eu tenho demanda, beleza? Aí vamos supor que nesse apartamento aí eu vendo a diária dele por R$1.000. Eu estou botando isso aqui só para ficar claro o exemplo, tá? Estou trazendo isso para fazer uma conta rápida, porque senão vai ficar complicado demais. Então vamos supor que eu tenho um apartamento, um flat aí, que eu tenho uma diária de R$1.000. Se eu vender 10 diárias, que vai dar mais ou menos aí 30%, né? Um pouquinho mais de 30%, porque 30% daria 9. Se eu vender 10, vai dar um pouquinho mais de 30%. Eu vender 10 diárias por R$1.000, eu vou ter faturado R$10.000. Certo? Eu tenho demanda há 30 dias. Se eu não vendi os outros 20, o problema é meu. Eu estou ocioso. Eu fiquei no ócio. Aí o problema é meu. É como se eu tivesse uma fábrica e a minha fábrica só produziu 30 dias. Os outros, o 30 dias, eu só produziu 30%.
Os outros 70% a minha fábrica não produziu. Então, eu tenho um apartamento que tem 30 dias para vender, eu tenho demanda 30 dias porque eu estou em São Paulo, porque eu estou no Rio de Janeiro, porque eu estou numa capital que sempre tem movimento, e vendi 10 diárias por mil, faturei 10 mil no mês. Quanto é a minha receita por quarto disponível? Quanto é meu RevPAR? O meu RevPAR vai ser 10 mil dividido por 30. Então, o seu RevPAR foi de R$ 333,33. Esse foi o seu RevPAR, sua receita por quarto disponível. E quanto que é... Ai, caiu aqui. E quanto que é uma outra situação que eu vou dar agora? Vamos supor que, em vez de você vender a diária do seu apartamento, do seu flat, por R$1.000, você vendeu por 850. Aí você vendeu 15 diárias, porque você baixou o preço em R$150. Você está ganhando no volume. Você já não quer mais ganhar no ticket. Você, cara, eu vou diminuir um pouco o meu preço, porque eu acho que eu vou ter mais rotatividade. Eu vou ganhar mais. Então, beleza. Então, em vez de eu vender 10 diárias por 1.000, eu vendi 15. Eu vendi 50% a mais, mas vendi por 850. Vendi agora 50% do meu inventário. Então, eu faturei quanto? Eu faturei 15 vezes 850, eu faturei 13.600. Se eu pegar 13.600 e eu dividir por 30 dias, significa dizer que cada quarto meu, né, cada dia, o meu imóvel me gerou uma receita de R$ 453,33. Ou seja, eu ganhei mais dinheiro do que quando eu vendi minha diária por 1.000. Por quê? Porque eu consegui mais volume. Então, você sabe que um preço mais baixo é mais fácil de você vender do que um preço mais alto. Porque um preço mais alto tem que ter uma percepção de valor muito maior. É muito mais difícil vender um apartamento mais caro do que vender um apartamento mais barato. É fato. Então, você diminuiu 150 e conseguiu vender o dobro não, né? 50% a mais, desculpa, do que você tinha vendido anteriormente. Então, 10 diárias vezes 1.000, 10 mil, dividido por 30 dias, 333,33 centavos. Mas não, aí eu baixei 150 meu preço. Em vez de eu vender 10, eu vendi 15 agora. Em vez de eu vender por 1.000, eu vendi por 850. Então, faturei 13.600, que se eu for pegar esses 13.600 e dividir por 30 dias, eu consegui uma média de R$ 453,33 por dia no meu apartamento, no meu flat. Beleza? Essa diferença aí representa R$ 120 por dia. R$ 120 por dia. É pouco? Dá mais ou menos aí quanto aí? Dá mais ou menos aí 10% de 33, dá mais ou menos uns 40% de diferença na receita. E eu baixei o preço, mas eu ganhei no volume. Então, isso são pontos que você tem que entender, que é exatamente essa parte da flutuação tarifária, de que você vai conceder preços e o seu imóvel ele vai ter diferentes tipos de preço. Diferentes tipos de preço. Isso são pontos muito importantes. E para a gente finalizar a live de hoje, você precisa entender o seguinte: o que é que define a minha diária? Pô, assim, Lagra, como é que define meu preço? Eu já entendi que a precificação ela está atrelada ao custo do quarto vazio, ela está atrelada à minha demanda, né, da região, ela está atrelada ao preço dos meus concorrentes diretos e indiretos também, porque saiba que aqueles hotéis, aquelas propriedades, categoria acima da sua, se eles baixam o preço, eles também empurram você para baixo. Isso é importante. Você tem que entender que o preço está compatível com o valor que você gera, né, com a percepção dos benefícios na ótica do hóspede. Por isso que é muito importante você entender cada vez mais quem é seu hóspede-alvo. Você entendeu também que tem que ser feita uma flutuação tarifária, oferecer o maior número de tarifas para ele, né, seja em um período curto, médio e longo prazo, né? Isso é muito importante que você entenda também. E aí, eu falei para vocês, dei o exemplo aqui da receita por quarto disponível, e para você entender agora, para a gente finalizar a live, o seguinte: o que é que define o preço da minha diária? O que define o preço da minha diária nada mais é do que o meu público. Quem é meu público? Grupo, hóspede fidelizado. Que tipo de hóspede é esse que está vindo? É terceira idade, é casal, é família? Então, o público vai definir o meu preço. O período que ele compra. Qual o período que ele está comprando? Ele está comprando em cima da hora? Ele está ficando mais tempo? Ele está comprando com antecedência? Qual o período que ele está comprando? Qual o canal que ele está comprando? Porque se ele compra direto comigo, eu tenho um preço melhor do que se ele compra pela Booking, se ele compra pela Airbnb. Por quê? Porque eu não pago comissão. Então eu posso cobrar mais barato. O canal que ele compra, o dispositivo que ele compra, ele está comprando por onde? Pelo celular? Pelo computador? Qual é o canal que ele está comprando? Não é qual o dispositivo que ele está comprando? O canal é o direto ou indireto. E o dispositivo é celular ou é computador?
Porque no celular eu posso trabalhar um preço diferente. E aí, às vezes, você trabalha com Airbnb e você não está ligado no que eu estou falando. Porque, por exemplo, se você trabalha com Booking, né, que é uma plataforma que vende tão bem quanto o Airbnb ou até mais, você tem essa opção de trabalhar, às vezes, 10% mais barato no celular do que pelo computador. As grandes empresas do varejo fazem isso. Casas Bahia, Magazine Luiza, Via Varejo, vários deles fazem isso. Então, você já entendeu esse ponto, que isso é o que vai definir a sua diária. Então, todos esses pontos, né, eu explico com muito mais detalhes dentro da precificação através do método hospedagem lucrativa. Por quê? Existem mais outros pontos que precisam ser levados em consideração, né? Ou seja, o custo do quarto vazio, né? O que dentro disso aí está despesas fixas, variáveis e o Prolabore, os descontos tarifários, porque você utiliza vários descontos tarifários, você utiliza vários tipos de promoção. As comissões que você está usando, né, dos canais, os impostos, a taxa de cartão de crédito, então, tudo isso existem muito mais detalhes importantes para que você possa entender isso aí e aplicar no seu meio de hospedagem, beleza? Eu espero que eu tenha auxiliado você. Se você gostou dessa live agora, não deixa de deixar a tua curtida aqui no vídeo do YouTube, não deixe de entrar no nosso canal do Telegram e em breve estaremos fazendo aí novas turmas aí, né? Quem sabe aí nas próximas semanas, né? A gente está preparando ainda, e se você quiser entrar na lista de espera do método de hospedagem lucrativa, aqui embaixo você tem essa oportunidade. E você que está me vendo no Instagram, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua curtida também. E se você gostou aí, né, você quer acompanhar mais conteúdos meus, aqui na minha bio, você pode clicar lá na minha bio, e você vai ter lá o conteúdo do meu canal do YouTube, você vai ter o canal do Telegram, você vai ter a lista de espera do método de hospedagem lucrativa, e amanhã, às 11 horas, a gente se vê, beleza? Meu suporte tá caindo aqui. Obrigado, viu, turma? Valeu. Bom dia para todos e até amanhã, às 11 horas. Tchau.